Basicamente, uma flor é um eixo, é um ramo reduzido, com várias folhas modificadas para outras funções específicas, que eu já vou falar, e que internamente portam os órgãos reprodutivos da flor, então o grão de pólen e os óvulos. Como que são essas folhas modificadas? As mais externas, geralmente a gente chama de sépalas. Elas são verdes, então elas ainda fazem fotossíntese. Quando você tem um botão floral, geralmente são elas que protegem todas as estruturas internas. Então elas são modificadas nesse sentido, né? Elas têm uma função e uma cor diferente, geralmente. As folhas modificadas mais internamente são as pétalas. As pétalas é o que a gente vê de mais bonito na flor, né? São aquelas folhas que têm coloração chamativa, às vezes elas têm modificação de forma, se a gente pensar numa orquídea, por exemplo, né? Aquelas pétalas bonitas, cores chamativas, muitas vezes elas têm a função de atrair polinizadores para a flor, então essas são as pétalas, né? Também tem uma estrutura e uma função diferente das sépalas. E mais internamente estão os órgãos reprodutivos. A gente tem os estames, que também são tidos como estruturas modificadas, que vão portar em bolsinhos os grãos de pólen da flor. Que são os grãos de pólen são os gametas masculinos da planta. E no centro da flor, uma flor, né, uma flor geral, vamos dizer assim, você tem os órgãos femininos, vão ser os carpelos. O que são carpelos? Os carpelos são como jarrinhos, que é uma folha que se dobrou e que internamente vão estar os óvulos. E é desse carpelo, quando fecundado, que você vai ter a formação de um fruto. Então, isso basicamente é uma flor, é um monte de folhas modificadas em forma e funções diferentes com os órgãos reprodutivos. Um exemplo, aqui é uma flor de azaleia. Então, aqui a gente tem as sépalas mais verdes e mais externas. Aí a gente tem as pétalas, também chamadas de corola, e geralmente elas são coloridas e têm essa função atrativa para atrair polinizadores. Internamente as pétalas a gente tem os estames, que vão portar os grãos de pólen da flor. No caso, nessa estrutura aqui mais escurinha, que é a antera, dentro da antera estão os grãos de pólen, está aqui dentro. E no centro da flor está o carpelo. O carpelo, aqui embaixo vai estar, na base da flor, que eu já vou mostrar, vão estar os óvulos internamente. E essa porção mais distal é a região que vai captar, vai pegar o grão de pólen, ele vai grudar aqui o grão de pólen e vai crescer o tubo polínico até fecundar os óvulos. No caso, deixa eu mostrar aqui para vocês. Isolar o carpelo. Estou tirando os estames e toda a corola e as sépalas. Aqui está a região que a gente fala do ovário. Por quê? Porque é a região do carpelo que vai portar os óvulos internamente. Então o grão de pólen vai pousar aqui e crescer até aqui para germinar, para polinizar, fecundar essa flor. Toda essa parede verdinha vai desenvolver em fruto, e internamente os óvulos vão virar a semente. Vai ter a formação do endosperma na semente, né? Isso tudo é em angiosperma. Não. Tem alguns grupos de plantas com flores, elas têm as ditas flores unissexuadas. O que quer dizer isso? Quer dizer que em uma flor você vai ter só estames, então só os órgãos de reprodução masculinos, e em outras flores você vai ter só os carpelos, então só os órgãos de reprodução feminina. Na verdade, o que a gente chama de flores, existe assim na natureza uma grande variação. Tem planta que não tem sépala, tem planta que tem flor sem pétala, existe uma grande variação, mas no geral a estrutura assim básica, que a gente acredita que a partir dela foram surgindo as modificações, é esse padrão com as folhas modificadas externas, e os órgãos também modificados com grão de pólen e os óvulos. Muitas vezes você facilmente percebe que é uma flor unissexuada, que você vai olhar, vai procurar o gineceu, ou ele está ausente, a parte feminina no centro, ou ela está ausente, ou existe só um rudimento do órgão reduzido, sem óvulos dentro. E na flor feminina o oposto pode acontecer. Quando você bate o olho e faz uma análise assim com uma lupa, você já vê que está faltando os estames, né, os órgãos que portam os grãos de pólen, ou então eles vão estar em estruturas mais rudimentares, reduzidas. As tépalas, né, que é o caso das flores, que não tem uma diferenciação do que é sépalo e o que é pétala. Você só vê um monte de folha modificada externamente e os órgãos de polinização mais internamente. As tépalas, possivelmente as tépalas mais externas na evolução, pelo nosso estudo também,
A gente sabe que as mais externas deram origem possivelmente a sépalas de alguns grupos e as mais internas, ou seja, mais para dentro da flor, as pétalas. O que a gente não sabe exatamente é exatamente qual verticilo deu essa origem de pétala ou de sépala, mas provavelmente as mais externas as sépalas e as mais internas as pétalas. E faz sentido a gente pensar que na evolução das flores a gente tem atépalas inicialmente, porque se a gente pensar numa pinha, aquelas estruturas que portam as sementes também são folhas modificadas e são todas iguais. Então faz sentido a gente pensar na evolução, que a partir de uma pinha houve uma modificação que a gente não sabe, porque a gente não tem o fóssil, e que surgiu uma flor, que essas folhas modificadas que vão estar aí mais externas e portando protegendo esses órgãos mais internos, elas também vão ser indistintas, elas vão ser todas mais ou menos iguais. E que depois surgiu diferenciação de sépala e pétala.